No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco da teoria na prática, falando um pouco mais sobre os recursos disponíveis a uma pesquisa. Vamos lá? Bem, os recursos, eles podem funcionar como estratégias de pesquisa. Se a gente gerenciar bem os recursos que nós temos disponíveis, e aí nós estamos falando de recursos internos, externos, materiais, tecnológicos, enfim. Esse gerenciamento vai funcionar como uma estratégia muito importante ao longo do planejamento da sua pesquisa. Então, falando desse planejamento, né? Como iniciar uma pesquisa? Como é que nasce essa pesquisa? É com o tema? É com uma dúvida? Como é que a sua pesquisa nasceu ou está nascendo? Qual é esse primeiro fator motivador que vai permitir desenvolver uma pesquisa? E aí nós vamos começar, de fato, o planejamento da pesquisa. Planejar a pesquisa é importante até mesmo para a gente gerenciar esses recursos e pensar nessas estratégias, em como empregar melhor esses recursos em favor do meu objeto de pesquisa. Então, quando eu planejo, eu vou pensar sobre o meu tema, sobre o meu objeto, os meus objetivos, a minha fundamentação teórica e todos os recursos que eu vou precisar até chegar na análise de dados e na formalização dessa pesquisa. Então, o que pesquisar? Por onde começar? Essas pesquisas, essas perguntas, principalmente como, é comum que no início de uma pesquisa nós tenhamos a ideia do que pesquisar, ou do tema e objeto, mas quando a gente para pensar sobre o como pesquisar, aí a gente é levado a pensar mais sobre essas estratégias, sobre esses recursos. Então, é isso que eu quero fazer. Mas como que eu vou fazer? Quais são os passos, Quais são as etapas, esse cronograma, esse planejamento da pesquisa que vai se consolidando, O planejamento da pesquisa é um embrião, isso vai aumentando e vai enriquecendo ao longo desse processo. Então, quais são os recursos que eu vou utilizar? Ou aqueles recursos que, em princípio, eu entendo que são importantes para a minha pesquisa. E, portanto, quais são as estratégias? Então, essas são algumas perguntas, são alguns tópicos muito importantes que todo pesquisador precisa refletir sobre eles quando começa uma pesquisa, e não só quando começa, mas ao longo de toda a pesquisa. O planejamento da pesquisa é muito importante, mas a pesquisa ela vai tomando corpo e o que precisa ser adaptado ou readaptado vai sendo construído ao longo do processo de pesquisa. Bem, então, alguns recursos, eles de fato podem funcionar como estratégias. Nós podemos entender como recursos internos ou recursos externos. Internos ao pesquisador, recursos que ele pode ter internamente para colaborar para o desenvolvimento da sua pesquisa. E recursos externos, que são aqueles que independem da motivação ou da predisposição e características do pesquisador, mas que ele vai precisar também, como recursos tecnológicos ou como tempo, enfim. Nós vamos falar sobre alguns desses recursos internos e externos mais adiante. É importante que esse pesquisador selecione recursos que sejam pertinentes ao seu tema e ao seu problema de pesquisa. Então, às vezes, a gente vê um recurso que chama atenção, que é interessante e que a gente tem o desejo de incluir esse recurso na nossa pesquisa. Mas a gente precisa analisar o todo e perceber se o seu objeto de pesquisa, o nosso objeto de pesquisa, de fato necessita daquele recurso ou se cabe a utilização daquele recurso para a sua pesquisa. E aí nós vamos ter esse equilíbrio para saber de fato o que selecionar para o desenvolvimento da sua pesquisa. O tempo é um fator importante aqui também. Então, dependendo se eu tenho carência de algum recurso ou excesso de algum recurso, e o tempo também vai funcionar como um recurso, Então, dependendo do tempo que eu tenho para desenvolver essa pesquisa, eu vou empregar este ou aquele recurso. Também é importante ter essa coerência com o tempo. Então, falamos sobre abundância ou carência de alguns recursos, vamos ver alguns exemplos mais adiante, e é importante que eu comece a pensar sobre a seleção desses recursos desde o planejamento da pesquisa. Agora nós vamos falar de recursos internos, falamos há pouco sobre eles, mas agora nós vamos especificar um pouco mais cada um deles, pelo menos alguns deles. O primeiro é a motivação, que a gente fala tanto sobre motivação, até sobre o próprio interesse também.
a persistência para desenvolver uma pesquisa, porque por mais que eu tenha interesse pelo meu objeto, pelo meu tema, tenha um determinado momento que eu posso me sentir cansada ou paralisada diante de um desafio, de algum dado inconclusivo, e aí eu preciso de persistência também, né? Mesmo que isso signifique ter um recuo de algumas horas ou dias para retornar à pesquisa, mas ainda assim eu tenho que retornar e persistir. Então, a persistência numa pesquisa vai ser muito importante. A disciplina, né? Então, disciplina no que diz respeito a uma rotina de estudos, a uma rotina de investigação, de ter esse tempo ou essa predisposição e organização interna para me dedicar à pesquisa, sem que eu me sinta extremamente sobrecarregado. E aí ter disciplina não é focar todo o tempo todo, até porque eu posso ficar extremamente cansado e acabar rendendo muito menos do que eu deveria. Então a disciplina ela vai buscar justamente esse equilíbrio entre o tempo que eu preciso me dedicar a algo e eu não vou fugir disso, mas o tempo que eu também preciso recuar para depois retornar bem ao processo de pesquisa, com foco, né? Então trazer o foco em todos os sentidos, tanto o foco na sua pesquisa, quanto o foco no seu objeto de pesquisa, sem se perder ali na teoria e em outras questões. Então, o foco vai ser um recurso também muito importante interno. E aí nós trazemos algumas reflexões sobre esses recursos internos e tantas outras caberiam aqui, mas ficam algumas. Quais desses recursos ou habilidades podem ser desenvolvidas? Será que quando eu falo que a pessoa tem que ter persistência, será que todo mundo já tem persistência sempre? Pelo contrário, tem muita gente que tende a desistir de uma tarefa com mais facilidade, outras pessoas tendem a persistir mesmo até o extremo ali, até conseguir. As pessoas têm características diferentes, porém as habilidades são desenvolvidas. Então é importante que a gente tenha em mente que, embora sejam recursos internos e muitas pessoas já tenham essas habilidades desenvolvidas ou esses recursos desenvolvidos, em um cenário de vivência, de necessidade, nós podemos desenvolver essa disciplina, esse foco, essa persistência também. E aí, quais foram os momentos em que você já se sentiu desmotivado? Então, a motivação aqui vai ser muito importante, porque quando você se vê diante de uma tarefa que é relativamente extensa da pesquisa, em alguns momentos você pode se sentir desmotivado, você vai acabar se sentindo desmotivado por conta dos desafios e tudo mais. Então, é importante que você tenha esse recurso interno para que ele funcione como um combustível. Então, você vai se sentir levemente desmotivado, mas você vai recuperar essa motivação em seguida, né? Então, o pesquisador ou as pessoas de forma geral, diante de algumas tarefas, algumas vezes se sentem desmotivadas e isso pode limitar a condução da tarefa que está sendo desenvolvida. Você é uma pessoa que desiste facilmente? É uma pergunta que você pode se fazer, né? Você desiste facilmente diante de um desafio? Um desafio qualquer, pode ser um jogo de tabuleiro, quando fica muito complexo. Você desiste, quer um desafio diferente? Ou você é aquela pessoa que fica ali? Então, é importante também como um processo de autoconhecimento, porque isso pode ser um padrão ou pode ser uma característica sua e que durante uma pesquisa é importante que você persista diante dos desafios, né? Então, você vai ter alguns desafios e que você se mantenha focado. Será que somente o interesse e a aproximação pelo seu objeto de pesquisa já são suficientes para você desenvolver toda a sua investigação? Com certeza não, mas eles vão ser grandes aliados aí nesse processo também, né? Então, vamos lá, respondendo a essa pergunta e ampliando aqui a nossa visão. Todos esses recursos internos vão colaborar com o interesse, aproximação pelo objeto de pesquisa, mas a gente precisa de outros recursos para desenvolver bem essa pesquisa. E alguns desses recursos são recursos externos ao indivíduo, né? Alguns desses recursos estão listados aqui, como a literatura disponível sobre aquele tema ou sobre aquele objeto. O que já se produziu, né, sobre isso? Eu vou buscar ler os autores clássicos, eu vou buscar ler os autores mais recentes, o que está sendo produzido agora sobre o meu tema. Há muita literatura disponível, há carência.
Bem, quais são os recursos tecnológicos que eu vou precisar? E aí você vai olhar para a sua pesquisa e refletir sobre aqueles que vão ser mais favoráveis. A gente tem hoje em dia acesso a uma infinidade de recursos, ferramentas, aplicativos, e aí a gente não está falando só de novas tecnologias, mas de tantos outros recursos que podem nos ajudar durante o processo de pesquisa. O tempo, um recurso importantíssimo e que vai, inclusive, determinar sobre a utilização dos outros recursos. Então, se eu tenho muito tempo para uma pesquisa, cabe a utilização desses ou aqueles recursos. Se eu tenho pouco tempo, então, assim, é importante a gente ter a perspectiva de que o tempo ele não vai limitar sempre. É importante ter o equilíbrio. Então, eu vou avaliar o tempo que eu tenho para empregar aquilo que é possível dentro daquele tempo. E aí passa pela minha gestão de tempo também. Se eu tenho mais disponibilidade interna, de interesse, de motivação, de tudo, eu tenho mais persistência, portanto, eu me mantenho focada durante mais horas do dia. Então, eu tenho o meu tempo e também a disponibilidade. Se eu tenho mais disponibilidade de me dedicar ao longo de um dia, perfeito. Então, eu estou pensando no tempo, na gestão do meu tempo internamente e na gestão do tempo que eu tenho para a pesquisa como um todo. Por isso esse asterisco aí no tempo, porque ele passa por outras questões. Os próprios instrumentos de pesquisa que nós vamos falar e algumas estratégias de estudo que são importantes na conduta do pesquisador aí ao longo do desenvolvimento do seu estudo. E aí cabem algumas reflexões. Seu tema de pesquisa tem muita produção literária sobre ele? Ah, tem muita, ok. Eu tenho tempo de filtrar? Como é que eu tenho filtro? Porque quando tem muita produção literária, eu também me vejo diante do desafio de conseguir filtrar aquilo que é pertinente à minha pesquisa. Então, eu também preciso de tempo para isso. Agora, se há uma carência de recurso, de literatura disponível sobre o meu tema, eu preciso usar o tempo também a mais, mas é um tempo dedicado à busca de fontes primárias de informação, à busca de obras que talvez não estejam tão acessíveis em bancos de dados, em sites, enfim. E aí é importante eu refletir sobre isso para fazer a gestão do meu tempo e dos recursos. Você utiliza, domina recursos tecnológicos e aí a gente pode estar falando de ferramentas bem mais simples ou aplicativos mais complexos, ou eu buscar mesmo uma ferramenta que vá ao encontro daquilo que eu preciso. Como você organiza o seu tempo no dia a dia? Trabalho, estudo, família, qual é o tempo? Como é que você consegue se organizar para desenvolver sua pesquisa ao longo do seu dia? Você utiliza estratégias de estudo? O que são essas estratégias de estudo? Leitura pessoal para elaboração de fichamento, de resumo. Esse processo de eu ter que resumir uma obra me leva a refletir mais sobre essa obra, porque eu preciso resumir. Então, acaba sendo uma estratégia importante de estudo. Tanto no momento que eu resumo, porque eu estou ali extraindo as informações e organizando mentalmente para resumir de forma clara, quanto depois quando eu quero retornar a essa obra. Porque aí eu posso ler o resumo e decidir se eu volto ou não à obra original ou se somente o resumo já deu conta de uma segunda leitura. E quais são os fatores limitadores, considerando todos esses contextos e tantos outros que vocês podem ter pensado e que vão acontecer? Quais são os fatores, então, limitadores, talvez, da minha pesquisa ou que não limitam, que abrem caminhos, que abrem possibilidades dentro da perspectiva do gerenciamento de recursos? E agora nós vamos falar brevemente sobre alguns recursos, a título de exemplo, que nós vamos ter disponíveis em alguns momentos da pesquisa. O primeiro momento da pesquisa, e aí nós estamos separando de forma em blocos mesmo, de forma bem mais abrangente. Então, a preparação da pesquisa e a pesquisa bibliográfica. Nesse momento da pesquisa, que compreende várias ações, eu vou precisar me sentir motivada, descobrir qual é o meu interesse do tema, do objeto, eu vou buscar esse interesse, essa investigação, enfim. Outros recursos que podem não ter sido citados aqui. E eu posso, principalmente para essa pesquisa bibliográfica, utilizar bancos de dados. Então, eu posso fazer leituras em
bibliotecas, em obras físicas e obras digitalizadas, mas eu posso também usar esses bancos de dados para consulta da produção e principalmente das produções mais recentes, né, sobre o meu tema, sobre o meu objeto de pesquisa. Aqui eu tenho um exemplo do Cielo, que é um site de busca muito bom, com publicações de vários periódicos, de artigos em periódicos, várias revistas científicas. Nós conseguimos fazer filtragem por ano de publicação, por tema, por país de publicação. Então, dependendo do meu recorte da pesquisa, eu tenho várias possibilidades de filtragem e já é uma ajuda muito grande para filtrar a produção literária sobre o tema que eu estou pesquisando. E aí, seguindo, bem, só voltando aqui, assim como o Cielo, eu tenho outras bases de dados, outros sites, enfim, outros periódicos, artigos, que nesse mesmo estilo, com pequenas variações, podem colaborar durante essa fase de pesquisa bibliográfica e preparação para a pesquisa. Bem, na fase de coleta e tratamento dos dados, eu posso utilizar vários recursos tecnológicos ou não, mas eu posso usar, por exemplo, Excel, YouTube, Word, e eu posso usar também essa ferramenta aqui que é o Forms. Eu tenho o Google Forms, o formulário, tem em outros sites também, formulários similares, né? Esse aqui eu estou trazendo um modelo de formulário em que você pode utilizar essa ferramenta para aplicar questionários, por exemplo, para pessoas remotamente, que é uma forma de coleta de dados e que você tem como acessar esses dados em tempo real. Então, eu crio aqui, onde está escrito formulário sem título, eu coloco o título do formulário, é importante descrever como uma entrevista que eu faço num papel e imprimo, que eu digito, imprimo e entrego para os entrevistados. Aqui eu vou descrever e eu vou elaborar aqui as perguntas. Então, eu vou escrever a minha pergunta de pesquisa, selecionar a forma de resposta. Então, essa resposta pode ser de múltipla escolha, pode ser uma resposta discursiva, longa, curta. Tem algumas formas possíveis aqui de elaboração de resposta para eu deixar para o entrevistado. E aqui eu vou adicionando as opções para o caso de ser múltipla escolha. Se não for múltipla escolha, eu vou ter o espaço aqui para que a pessoa entrevistada faça a sua dissertação ali sobre o que está sendo perguntado. E aí eu vou construir o meu formulário, que pode ser o meu questionário, compartilhar o link desse formulário com as pessoas que eu quero entrevistar, que eu quero aplicar o questionário. As pessoas vão responder e eu consulto aqui as suas respostas. Eu consigo gerenciar esse formulário, interromper as respostas ou alterá-las, enfim, em função das demandas que eu tenha. É uma ferramenta muito interessante para esse tipo de coleta de dados. Então, nessa fase, além do Forms e outras formas de coleta e organização dos dados, eu preciso de ser persistente, ser criativo no sentido de pensar sobre novas possibilidades, não somente aquelas que eu já tinha pensado, ou as que são mais tradicionais. E aí eu chego a outra ferramenta aqui que pode ajudar nessa fase de coleta e tratamento de dados. Se eu estiver falando, por exemplo, que é o Mentimeter, se eu estiver falando, por exemplo, sobre grupos focais, ou de entrevistas, eu posso, como pesquisador, ir até um grupo e projetar essa tela na ferramenta. Então, eu elaboro uma pergunta parecido com o Forms que eu mostrei anteriormente. Só que aqui há uma interatividade que é projetada na hora como resultado. Então, por exemplo, se eu fiz uma formação, uma pergunta, enfim, um encontro, e aí eu, ao final desse encontro, pergunto, em uma escala de 0 a 10, como você avalia esse período formativo, por exemplo? E aí as pessoas que estão participando desse momento comigo vão entrar nesse site e colar o código, colar esse código aqui, para que eles possam interagir na apresentação. E aí, conforme eles vão interagindo, respondendo no celular, é algo bem simples, as respostas vão aparecendo aqui e elas podem ser em forma de gráfico, a gente pode construir nuvem de palavras,
cabem aqui várias formas de interação e que, dependendo do contexto da sua pesquisa, você pode utilizar também durante essa fase. Bem, no momento da redação do seu trabalho científico, que é um momento também muito importante de sistematização do seu estudo, eu preciso ter persistência, eu preciso ter abertura às possibilidades, às orientações, às normativas. As ferramentas de Word, por exemplo, vão me ajudar demais. As nuvens, né, como o Google Drive, OneDrive, enfim, salvar o arquivo e poder abrir em outros lugares. Algumas pessoas salvam ainda em pendrive, tudo bem, que é uma ferramenta que ajuda muito, mas quando a gente salva um arquivo na nuvem, a gente pode acessar de qualquer lugar e não corre o risco de perder esse arquivo, como se eu perder um pendrive ou um dispositivo similar. Então, é de grande ajuda esse tipo de ferramenta. E a navegação na internet, propriamente dita, principalmente no que diz respeito às normas, a revisão ortográfica. A fase de redação do trabalho científico é uma fase em que a gente precisa muito estar atento às normas da ABNT, às orientações de padronização, de formatação do trabalho. Então, essa navegação pela internet nas fontes confiáveis, ela vai te ajudar, essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito no momento da construção escrita, da redação do seu trabalho científico. E aí nós chegamos a uma fase que nem sempre é tão comentada, mas é muito importante, que é a divulgação da pesquisa. Ou seja, eu descobri algo, eu teci análises sobre algo, sobre um objeto de pesquisa, eu preciso divulgar, comunicar o meu estudo. Então, eu posso usar periódicos, eu posso publicar em forma de artigo aquele meu estudo, isso enriquece o meu currículo, me enriquece como pesquisador. Então, é importante eu utilizar, e aí existem algumas formas, como o Google Acadêmico, de publicar o seu estudo. A gente traz o Google Acadêmico aqui porque é um pouco mais acessível a publicação, passa por um rigor também, mas tem outros sites, outros bancos de dados, outras revistas, enfim, que aceitam, que vão colaborar, claro, com critérios, com padrões. Você vai submeter o seu trabalho, o seu artigo, e ele vai ser avaliado e posteriormente divulgado. Mas os eventos científicos também são muito importantes nessa etapa da divulgação, né? Então, um seminário, um simpósio, um congresso, em que eu levo o meu trabalho e comunico ali aos meus pares. Então, nós falamos aqui de alguns recursos, em alguns momentos da pesquisa, que podem colaborar para o desenvolvimento do seu estudo. Eu espero ter colaborado e ver vocês no próximo vídeo.